Meu filho ou minha filha começou a trocar os dentes. E agora, o que fazer? Olá, eu sou a doutora Gabriele Gironi, dentista aqui da Clínica Oral Max. E hoje a gente vai conversar sobre a troca dos dentes na infância, uma época tão importante e que os pais têm muitas dúvidas relacionadas nesse assunto. Então eu quero tirar algumas dúvidas e espero ajudar você, pai e mãe, que está aflito nessa época. Existem algumas situações, porque cada criança ela se comporta de um jeito mediante a troca dos dentes. Tem crianças que ficam muito felizes, gostam bastante e não vê a hora de dar o dentinho para a fada do dente. E tem outras crianças que ficam um pouco com medo, com receio, não gostam de estimular o dente, de ver que o dente está mole, sentem dor, sentem incômodo. Para as crianças que têm receio do dente ficar mole, aí vai a importância do dentista na vida da criança desde bebê, desde um aninho, que a gente sempre fala aqui no canal, sempre destaca. Por quê? Quando a criança já está habituada a ir no dentista, já tem o seu dentista de confiança, quando começa a trocar os dentes, a criança não tem medo, ela fica muito mais segura, né, do que vai acontecer. E se precisar ir na tia dentista ou no tio dentista, ele vai tirar as dúvidas e vai resolver o problema. Então, a maioria das crianças que já vão ao dentista, quando começa a troca dos dentes, essa fase da troca dos dentes é muito mais tranquila. Existem algumas exceções de crianças que, mesmo assim, ainda tem bastante receio, tá? Por isso a individualidade de cada criança, de cada caso. A troca dos dentes pode começar desde até 4 anos, que acontece, mas é raro. Mas a normalidade é entre 5 e 6 anos. Essa é a idade da maioria das crianças, da troca dos dentes. Mas pode acontecer da criança trocar antes ou pode acontecer da criança trocar com 7 anos. Muitas crianças trocam os dentes com facilidade, né? Então o dentinho fica molinho, vai mexendo e um belo dia cai. Isso é o que a gente sempre espera, né, que aconteça. Mas podem acontecer algumas situações fora dessa normalidade. Por exemplo, o dentinho fica mole, mas ele não sai. Ele pode ficar preso na gengiva. O que acontece? O processo de esfoliação, o que é o processo de esfoliação? A raiz do dente começa a se perder do dentinho de leite. E por isso que ele cai, porque essa raiz vai sumindo até ficar somente a coroa, mas alguns dentinhos que demoram mais para cair, acontece da gengiva, como o dente fica mais oco, né? Ele só fica com a capinha de fora, a gengiva acaba entrando ali dentro do dente. E aí o dente fica até rosa em algumas situações. Fala, nossa, o dente ficou rosa, o que aconteceu? Aconteceu que a gengiva preencheu aquele dente por dentro. E aí ele acaba ficando mais retentivo, ele acaba ficando mais preso, mais difícil. E também a gengiva fica mais inflamada, então qualquer coisa ela sangra, quando vai escovar sangra, né, dói, machuca. E as crianças e os pais ficam com bastante receio, com bastante medo, mas podem ficar tranquilos que é uma situação comum e pode acontecer. Na maioria das vezes, quando acontece isso, a criança tem que vir ao dentista para a gente poder anestesiar e tirar o dentinho. Outra situação que pode acontecer é que o permanente pode estar nascendo e o dente de leite ainda não caiu. Pode acontecer com os dentes inferiores, que é mais comum, e o permanente acaba nascendo atrás. Pode acontecer nos dentes superiores também. Quando acontece isso, a gente tem que avaliar muito bem a situação. Porque existe sim um tempo que a gente pode esperar que não vai prejudicar a posição dos dentes permanentes. Então, principalmente embaixo, quando o dente permanente começa a nascer ali atrás, não tem problema a gente esperar algumas semanas para ver se o dentinho vai ficar mole mesmo. Porque depois que o dentinho de leite sair, o permanente acaba tomando a sua posição na frente, porque a língua é um músculo muito forte e ela vai posicionar ele no lugar certo. Mas existem alguns casos que a gente não pode esperar muito tempo e que a gente sim precisa tirar o dente de leite.
quando ele não fica mole, né? Então não tem um estímulo e a raiz acaba ficando ali quase inteira. A gente tem que anestesiar e tem que tirar também. Então a dica que eu dou, sempre que o dentinho começar a ficar mole, já vai estimulando de alguma forma, tá? Higienize as mãos se for mexer com os dedos. E aí você mexe um pouquinho para um lado, para frente, sempre respeitando o limite do dente, o quanto aquele dentinho tá mole. Mas esse estímulo, ele é muito importante, porque se a gente simplesmente não come nada naquele dente, não mexe aquele dente, pode ser que o permanente vai chegando cada vez mais perto do dente de leite e aí ele vai ficar duro de novo, porque tem aí um impedimento, né? Porque o permanente já tá querendo vir e o dente não tá amolecido o suficiente para cair. Os pais ficam com medo, não sabem se estimulam, se não estimulam, sempre com cuidado, né? E se precisar, traga ao dentista para a gente dar as recomendações. Olha, você vai mexer assim, assim, desse jeito, com a língua. E tirando as dúvidas no dentista, fica tudo muito mais claro. Existe a questão de espaço, né? Então envolve aí a ortodontia. Por isso que é uma fase muito importante das crianças fazerem uma avaliação ortodôntica. Porque aí a gente vai começar a ver, olha, o permanente é grande, a boquinha é pequena, os dentes são juntos, os dentes são muito separados. E outra dica que eu dou, pais e mães, não se preocupem, né? Se tiver que levar o dentista, se tiver que anestesiar, se tiver que fazer algum tratamento, se você levar num dentista que já trata criança, que já está acostumado a lidar com criança, com situações, com personalidades diferentes, vai ser tranquilo, não vai ser traumatizante. A segurança que os pais transmitem às crianças, aos seus filhos, é importantíssimo. Se você deixar seu filho com medo e falar, vai ter que tomar injeção, vai ter que fazer isso, arrancar, puxar, usar palavras fortes, a criança vai associar a um momento ruim e ela precisa associar isso a um momento tranquilo, que ela vai ter só coisas boas depois, que ela vai poder chupar um picolé, que ela vai ganhar um presente da fada do dente. Então, só coisas positivas. Ficou alguma dúvida relacionada a esse assunto? O que aconteceu? Como foi a troca dos dentes do seu filho? Como está sendo? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.